Eu estou alguns dias sem pegar no violão, e aí eu pensei, né? O que pode rolar assim? Vou ter que afinar, Su. Depois você edita aí, tá? Tá afinadinho, peraí, deixa eu ver. Ele tava parado, tava no canto ali. Eu vou... Me lembrei agora daquela dos 4 elementos, talvez você conheça. Busque a harmonia e saiba que o amor faz bem ao coração. Tomás Lima. Busque a harmonia e saiba que o amor faz bem ao coração. Proteja a natureza e saiba respeitar os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Terra, água, fogo e ar. Terra, água, fogo e ar. Tô lembrando a letra. Escolha com cuidado os seus desejos, cuide do seu corpo e do seu sentimento, e descubra o prazer de viver em harmonia, e descubra o prazer de viver em harmonia. Terra, água, fogo e ar. Terra, água, fogo e ar. Proteja a natureza e saiba respeitar os 4 elementos. Proteja a natureza e saiba respeitar os 4 elementos que são terra, água, fogo e ar. Terra, água, fogo e ar. É só uma palhinha, porque eu tenho que treinar ela um pouco, né? Eu achei maravilhoso. Acho que não poderíamos começar melhor aqui esse nosso encontro, que vai ser aí compartilhado com o pessoal do ALC Nature. Então, você trouxe aí os elementos da natureza e eu sinto que hoje é como se a gente estivesse abrindo os bastidores da cocriação. Eu falo muito de cocriação, de criação compartilhada, e são muitos encontros, né, que a gente faz, e trocas e aprendizados que não estão aí nas mídias, nos bastidores, nos holofotes aí, né? E daí, enfim, eu convidei aqui hoje só para trazer, depois o pessoal vai assistir aí, né? Então, hoje eu convidei o Alcione José para estar aqui com a gente. E, bom, abre aí o seu coração, se apresenta aí, conta um pouquinho de você.
Quem eu sou, como eu me vejo, então? Eu me vejo num processo de autotransformação constante. Meu foco de trabalho, minha profissão é terapeuta holístico, já numa trajetória de uns 20 anos. E venho desenvolvendo um método próprio, isso já... Esse tempo tem uns 3 anos, uns 3, 4 anos. E mais recente, eu criei coragem para expor mais, uma certa resistência com essas mídias sociais, com o YouTube. Então, eu vou falando aos poucos. Alguém que não seguiu um percurso de estudos na escola, e me considero, de um certo modo, autodidata nessas questões que envolvem desenvolvimento humano, técnicas terapêuticas, estudo bastante PNL, técnicas de hipnose. Então, tem todo um compilado aí no trabalho que eu faço. Trabalho com grupos, trabalho atendendo individual, e vencendo uma barreira também para poder atender online. Ainda estou em processo de aprender como é que funciona essas ferramentas. Eu sou músico amador também, eu digo que sou músico que ama, que adora a arte. Talvez pudesse ter sido um profissional, mas eu escolhi por deixar a música. É algo que alegra muito meu coração. Nunca estudei música, aprendi por conta própria também. E como eu faço trabalho agora, não por causa do Covid, essas questões aí de impedimentos que a gente tem de convívio, mas fiz muitos trabalhos com grupos também. E aí levava a música para integrar, para unir as pessoas. E aí a receptividade sempre foi muito, muito boa. E aí isso me estimulou não deixar de lado o violão, né? E o canto, essas coisas. Eu estou um pouco tímido, tá, Su? Então você Ah, então tá bom. escuta aí, eu Então, vou vencendo essa. não precisa ficar tímido primeiro, né? Que a gente já está aqui bem alinhado, aqui afinado nas nossas trocas. E eu senti de trazer isso, porque, como eu disse, nem sempre as pessoas sabem o que acontece nos bastidores do ALC, que é uma comunidade de aprendizagem em criação, né? Que está nascendo e se fazendo a partir das trocas. Então, a gente tem muitas possibilidades e muitos temas aí para a gente dialogar e muitas pessoas envolvidas. Mas como também a gente está num momento específico de pandemia e tal, então não tem assim também um lugar específico, né? A gente tem um pouco de gente que está no presencial, tem gente no online, a gente trabalha com mãe, com adolescente, então, também para trazer a abundância da rede aqui, das possibilidades que a gente tem para essas reflexões. E como você começou falando da música e começou tocando, eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz em todas as lives anteriores aqui do canal da LC, então, para não perder o hábito. O que vibra no seu coração? O que te move, né? Qual é o teu objeto aí vamos dizer assim, né? Essa vontade, essa coisa que faz a gente acordar todo dia e, enfim. Eu posso te dizer que a busca maior da minha origem, de quem eu sou, e processos de transformação. O que me move de verdade é a comunicação, é o processo de comunicação comigo, que não tem um momento e um ponto de chegada, é uma constância. Eu me vejo escrevendo muito, anotando muitas coisas, e muitas vezes
procurando esvaziar isso tudo, muitas anotações, muitas escritas, um projeto de livro parado, um outro projeto ali. Então, se eu for te responder do meu coração o que me move, o que mais me gosta esse processo de autotransformação que eu me encontro, isso desde que eu acho que dá para ter um ponto, desde que eu resolvi me tornar um terapeuta, isso foi em 99, 2000, 99 para 2000, com curso de reiki, radiestesia, florais. Aí eu me separei de um casamento e fui. E hoje eu continuo em processo de aprendizagem, em processo de autoconhecimento, e me sinto mais encorajado para, além de contar um pouco da minha história, poder estimular outros seres. Também tem esse anseio, tem essa busca. Então, o que me move, o que faz o meu coração cantar, é a comunicação, é a relação com alguém, com outrem que busca o meu trabalho, e muitas vezes que se conecta comigo, ou que eu encontro, e que algo, um assunto em comum surge, e eu levo um pouquinho desse ser, e esse ser leva um pouquinho de mim. É uma coisa Bom, assim, é simples talvez, né? Eu pensei, como é que eu vou responder essa pergunta? não é simples. As perguntinhas aqui, elas levam a gente olha, eu até queria trazer já o título do nosso vídeo, do nosso encontro, que eu não sei se você lembra, mas é Ultrapassando Limites. E aí, nesse sentido, eu acho que a sua resposta já me trouxe a esse título e a esse tema que eu sinto de dialogar hoje. E, e aí eu acho que traz um pouco, enfim, sobre esses aprofundamentos, né? Você falou de coisas simples, ao mesmo tempo abstratas e profundas, né? Que é a comunicação, a conexão. E eu acho que nesse sentido dialoga muito com a autodireção e com a nossa proposta aqui de co-criar, de construir juntos uma cultura de um aprender vivo, um aprender que ele se faz a todo instante na relação, né? Então, quais limites nós queremos ultrapassar? Eu vou te falar, Provocação aí. ótimo, ótimo. Eu vou te falar de um que para mim está sempre comigo. O limite de uma interpretação engessada, mas como é que eu vou qualificar ela de engessada ou não? Eu questiono. Qual o limite daquilo que eu repito sem me dar conta, muitas vezes de uma forma de responder, de corresponder, às vezes de perguntar, de comunicar, de conversar com alguém? Eu vejo que o primeiro limite, para mim, é me superar. É paradoxal, porque me superar sem eu planejar algo, preocupado como vai ser o efeito daquela minha comunicação, e sentir que emerge algo também da minha intuição. Passa pela minha racionalidade, mas é difícil de falar, pode ser abstrato. Mas Incrível você falar de intuição. Acho que estamos aí na live anterior que a gente fez com a Isadora Martins, a gente falou muito sobre isso. Eu acho que é por aí, que é uma coisa que vai além do lugar comum ali, né? Daquele padrão de comportamento, daquela coisa que está visível, né? Talvez. Eu quero aproveitar, Su, então, para algo que aconteceu hoje. Algo que aconteceu hoje e então está bem nítido. Eu acho que eu vou conseguir contar um pouquinho. Tem um irmão que ele tem mais idade que eu.
ele fez carreira na Caixa Federal e fez curso na Unipaz. Ele também é instrutor daquela metodologia que eu comentei com você, que eu também fiz formação, que é os Círculos de Construção de Paz, que a gente faz voluntariado no movimento de justiça restaurativa, que está bem, está grande no Brasil, né? Isso é no mundo inteiro. E o que mais me fez questionar quando eu entrei, quando eu passei a fazer esses voluntariados, e eu combinei algo dessa metodologia para o meu set terapêutico, para o meu consultório, para os meus trabalhos terapêuticos, eu questionei muito que nível de hipnose vive a humanidade. E eu escutei muito isso. E seguidas vezes com esse irmão, eu falava algumas coisas, ele disse, mas está muito complexo, tenta simplificar, Alcione. E eu disse para ele, puxa, é um desafio para mim, mas eu vou me esforçar para isso. Aí hoje eu fiz a pergunta, eu disse assim, o que você acha, assim, como é que você sente isso imagina, assim, como uma hipótese, que todos os seres, né, do planeta, do mundo, vivem num estado de auto-hipnose, de hipnose e de auto-hipnose, tá? Aí logo ele questionou e ele trouxe uma ideia que era uma concepção dele, que era uma outra coisa. Esperei ele falar, e daí eu disse, o que eu quero te dizer é o seguinte, é possível, na medida que nos tornamos mais presentes, mais autoconscientes, perceber o nível de programação. É isso que eu estou chamando de hipnose, de condicionamentos, de programações. Claro, tem crenças também aí. E que possamos, então, ao olhar para essas questões, fazer escolhas de mudar o foco, simplesmente mudar o foco. E muitas vezes é a observação que isso pode trazer essa condição. Aí seria simples, só que para compreender que isso, primeiro aceitar que isso ocorre. Ele não aceitou muito que isso ocorre. Talvez você compreenda melhor, porque nós já dialogamos essa questão de, eu chamo de CS, né, convenção social, toda uma cultura, né, um velho paradigma, e a gente que gosta de desenvolvimento humano, que se autotransforma, que busca autoconhecimento e procura transmitir isso para outros seres, para grupos, né? Grupos de mulheres, grupos, enfim. Né? A gente tem essa pegada aí, provavelmente é mais palpável. Né? Então, eu quis te dizer que hoje, normalmente, eu conflitava com ele porque ele tinha uma ideia diferente, que ele queria trazer a ideia que ele tinha. E aí eu aprendi isso, eu penso que seja maturidade, eu só escuto daí. Se eu percebo que ele não compreende, talvez, ou outra pessoa não compreende aquela linha, aquela percepção, para ser mais simples, né? Nem é uma linha de pensamento, é uma percepção, e olha, o que você acha disso? Mas eu quis trazer isso porque eu vejo que aquilo que eu falo, né? Se alguém que está na minha frente, ou um grupo, está atento, há interesse naquilo, a comunicação, a troca, ela ocorre com mais fluidez. Mesmo que seja uma coisa nova, ou falar de um outro jeito para uma mesma coisa que é um condicionamento. Mas para não me estender muito, ver se faz sentido, se contribui com o assunto, isso que eu falei agora, né? Porque, contribui muito. Eu acho que você tocou em vários pontos aí que a gente já dialogou, e uma das coisas que eu fiquei pensando assim, que eu acho que tem a ver com o seu trabalho, com a justiça restaurativa também, acho que a gente podia também pensar neste limite a ser ultrapassado, que é o limite da escuta profunda, da escuta. Eu tenho falado muito de ouvir com o coração, né?
Porque a partir do momento que, independente da qualidade daquilo que você esteja dizendo, ou trazendo, ou tentando trazer, né? Agora você trouxe o exemplo do seu irmão, né? Independente, né? Você teve também essa escuta com o coração de perceber que havia um limite ali também, da onde este diálogo podia ir, né? Então, é uma escuta profunda da gente saber também a hora de falar e a hora de calar. E eu acho que até o ritmo da nossa conversa hoje, ela traz um pouco isso, né? A gente está muito acelerado, muito, e aí a gente não escuta. Então, eu não sei, talvez essa coisa da escuta e também um pouco mais da justiça restaurativa, se de repente você pode trazer um pouco mais desses elementos aí, né? O quanto que a escuta pode contribuir para a gente ultrapassar esses limites e se conectar melhor e esse tipo de coisas que a gente está trazendo. Muito, eu acredito que muito, e com simplicidade. O que eu mais associo é uma linguagem do coração. Mas como que é isso, né? Uma linguagem do coração? É quando, além da fala, além da palavra, os seres que estão ali presentes, eles se sentem num ambiente seguro. O que mais a gente, como facilitadores desses encontros, dessas rodas de conversas, destes círculos, o que mais nós procuramos explorar e trazer é essa coisa simples. Como você está se sentindo agora? Como você está chegando? A gente começa por aí. A gente se reúne sempre em círculos. Nós usamos um bastão da fala, um objeto da palavra, e temos alguns protocolos. Muito a gente evoca, traz questões que tenham conexão com valores. A gente já tem uma pergunta que tem relação a essa metodologia, que é a base, né? Já no primeiro encontro, construção de valores. E eu questionei muito, daí eu olhei, mas o que que é? Nós podemos construir valores? Opa, que interessante esse assunto. Mas como a gente pode explorar isso num outro momento, talvez, aprofundar um pouco mais a questão dos protocolos e essa metodologia. Você me falou de justiça restaurativa, eu quero te trazer um contraste, então. O que eu mais me encantei e me tornei um voluntário para atuar no fórum aqui na minha cidade e fazer trabalhos com escolas e comunidades e grupos, é trazer a ideia de justiça restaurativa, que é uma coisa pouco compreendida. E ela é tão interessante que isso está incutida na mentalidade das pessoas. E isso tem relação com aquela história da hipnose coletiva, que cada um foi programado pela mídia, enfim, e está nesse ritmo. Alguns sofrendo, outros não, outros anestesiados, e alguns questionando. Mas o principal, né, do que traz assim, esse movimento de justiça restaurativa é um novo olhar para as relações e seres que cometem algum delito. E, e essa ideia de justiça restaurativa é trazer uma mudança de olhar para aquele âmbito, aquele contexto punitivo, para a reparação do dano. Esse é o contraste. Então, se usa dois termos: justiça retributiva, que é a punição, recompensa, aquela coisa automatizada que é do sistema judiciário, vamos dizer assim, que ainda consiste, mas é de um velho paradigma que está em transformação, para um novo conceito de justiça restaurativa. Então, justiça retributiva é o velho paradigma, e justiça restaurativa entra o cidadão, entra qualquer ser humano
pode atuar nesses processos, nesses procedimentos, tendo orientação e formação, para atuar nesses processos de justiça restaurativa. Então, o interessante é que uma dona de casa, né, poderia se fazer um curso desses e atuar como uma voluntária, mas a coisa não é tão simplesinha assim. Por quê? Porque a gente carrega esses condicionamentos, né, Su? E aí a gente tem, nesses círculos de construção de paz, tem um momento que a gente constrói diretrizes. E a principal diretriz que eu mais procurava trazer, explorar, ampliar e escutar o que aquelas pessoas do grupo entendiam disso, é não julgamento. Aí a gente usa a palavra, mas o que é não julgar, né? Questionei muito isso. Confidencialidade é uma outra diretriz que a gente traz, né, para o encontro, para todos se sintam, porque pode vir emoção, vem questões, e é incrível como na roda, no círculo, ocorrem às vezes até catarse, situações de choro, e assim, no final que a gente termina a roda de conversa, muitos abraços. Agora não, porque a gente não está podendo se encontrar, né, fazendo tudo à distância, mas me tocou muito, muito, muito o que essa metodologia tão simples podia transformar. Aí veio a ideia de eu comecei a brincar com o jogo, de co-criar valores, né? Que pode vir num outro encontro essa história aí. Eu pensei, puxa, como é que a gente pode, como é que eu, por exemplo, posso, dentro das questões que eu tenho, assim, algumas dúvidas, e eu quero explorar um pouco mais o que é justiça, por exemplo, o que é o valor justiça, o que é, no que consiste restaurar? Restaurar o quê? Né? Isso eu questionei também, tá? Mas restaurar o quê? Eu procuro trazer com simplicidade restaurar essa conexão com a nossa essência, né? Então, meio que o caminho do coração que ficou perdida. Né? Se eu falar isso, nenhum juiz, por exemplo, que conhece justiça restaurativa, vai me contradizer, ele vai concordar que é por aí. A gente pode trazer outros conceitos, né? Alguém pode perguntar, por exemplo, essa metodologia do círculo de construção de paz, ela é mediação? Não, ela é um outro conceito. Não é, porque existem mediadores de conflitos, né? Você já deve ter ouvido falar. Mediação. Eu fiz a formação para atuar na resolução de conflitos, mas usando a metodologia dos círculos, que não é mediação. É um outro conceito. Mas eu não quero me estender muito, Su. Se eu divaguei um pouco, você me puxa e que eu contribuo. Eu acho que esse ponto aí é um ponto que nos conecta bastante nas nossas conexões aqui, nos nossos interesses de estudos compartilhados, né? E eu queria trazer, dialogando com isso, que nos AL6 a gente fala de criação intencional de cultura, que é justamente a gente sair desse modo de operação piloto automático, né, que a gente vê aí acontecendo diariamente nas escolas, na política. Quer dizer, tá todo mundo vendo que está dando errado, mas as pessoas não conseguem sair daquilo, né, daquela. Acho que é nesse sentido que você traz essa hipnose, né? A pessoa está ali, é tipo como o cachorro correndo atrás do próprio rabo, assim. E aí eu acho interessante, porque você falou do jogo, depois eu acho que hoje a gente não vai dar para a gente falar muito, mas a gente pode fazer uma falando, mas eu acho que só para trazer que é um assunto que nós temos em cocriação também, a construção de um jogo aí, pensando em usar essas ideias da autodireção e essas coisas aí para poder contribuir aí para a construção desse jogo, né? E pensando nessa construção de valores de uma forma intencional, né? Quer dizer, é isso que quer dizer a criação intencional de cultura, né? A gente olha para o que a gente tem, que não faz bem, que nos adoece, que não está legal, e a gente intencionalmente
se abre para construir juntos, e isso é um se abrir muito mesmo para construir juntos, porque contempla o erro, né? Contempla, tipo, como a gente já está muito impregnado dessa cultura, né, da competição, de um paradigma da escassez, de um tempo acelerado, quer dizer, vira e mexe a gente cai de novo, né? Mas estar construindo de forma coletiva a cultura é a gente se abrir para aceitar que a gente vai cair e que o outro também vai cair, mas que a gente está juntos, se apoiando e entendendo que isso também faz parte, né? Ao invés de apontar o dedo e trazer as regras e as punições e tal, é um processo de construção compartilhada mesmo, né? E de um lugar muito desarmado, assim, né? É outro lugar da relação. É outro lugar. E eu quero trazer daí, então, a questão da ressignificação, né? Só para dar importância, que é algo que parece superficial, né? Ah, psicólogos falam em ressignificar isso e tal. É algo muito profundo e é algo muito possível. Eu penso que é por aí que a gente transforma, que a gente cria uma nova cultura. Mas é com o coração, né? Muito. É profundo, é possível, mas não é desse jeito produto instantâneo como a gente está querendo, né? É algo que tem uma travessia, né? Tem um processo mesmo, um caminho desse restaurar essa. Achei lindo isso que você falou, de restaurar a conexão com a nossa essência humana, né? Lembrar que tem um coração que bate aqui dentro, que temos intuição, que temos muito mais do que só uma racionalidade, né? Uma coisa de reprodução de tarefas. Mas sem viajar muito nessa parte, que eu estou com várias perguntas aqui para fazer para você, eu vou só retomar uma coisa que você falou dos círculos de justiça restaurativa, e eu queria também fazer uma pergunta. As perguntas nem sempre são fáceis de serem respondidas, mas como facilitador de grupos, como você acha, como é possível construir um ambiente seguro nesse mundo que está tão desrespeitoso, né? Como que a gente pode dizer para as pessoas, olha, chora aí, tá, aqui tá de boa, né? Como é que é isso? O que você faz como facilitador? Eu vou falar da minha experiência, então, um pouco das minhas experiências. Eu fiz muito voluntariado em instituições. Numa delas, eu fiz, por mais de 2 anos, quinzenal, encontros com renais crônicos, e uma associação de renais crônicos aqui de Caxias. E primeiro é um convite para uma roda de conversa. Convite para uma roda de conversas despojada, mas essa roda de conversas a gente utiliza alguns estímulos. Sempre temos um tapete de centro, que fica a critério com alguns elementos simbólicos. Eu, às vezes, levava uma pedra, um cristal, sempre levava o violão, sempre levo o violão. Então, o fato de chegar ali, as pessoas estão ali, o que é, elas não sabiam o que era, o que é isso. É uma palestra, é o que é? É uma roda de conversas, né? E isso, naturalmente, esse ambiente seguro, quando a gente começa a passar o objeto da fala, que a gente chama de check-in, a gente se apresenta, né? Se não me conhecem, eu digo, eu sou terapeuta, eu sou voluntário, assim, e tal. A proposta hoje é a gente falar de um tema, e às vezes não tem tema, é só a gente vai fazer trocas aqui, né? Cada um vai dizer como está se sentindo, não é obrigatório falar, não é obrigatório nada, é tudo voluntário, tanto que é feito um convite, né, para participar de um encontro, uma roda de conversas. Aí alguns perguntam, é terapia? Não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico, né? E
aí, você perguntou como é que se cria esse ambiente seguro, como é que as pessoas sentem. Elas se sentem naturalmente. Eu não preciso dizer, olha, aqui é um ambiente seguro. Aquela condução, com aquela, né, tranquilidade, aquela serenidade, a gente coloca um tapete no centro, coloca as cadeiras todas em círculo, e aí a gente se apresenta, descontrai, sempre tem uma cerimônia de abertura que a gente fala. Eu usava muito cerimônia de abertura, uma musiquinha como essa, dos 4 elementos, e aí a pessoa já descontrai, assim. Utilizo muito também como cerimônia de abertura um exercício de meditação bem curtinho, um exercício de respiração, uma condução. E aí muitos já dizem, nossa, eu já podia terminar o círculo agora, já está bom, tá ótimo, né? Então, ocorria assim, esse sentimento acho que de pertencimento, claro, com certeza, né? De acolhimento, mas principalmente eu percebia nas experiências que esse ambiente seguro ele se instaurava no decorrer quando nós construíamos alguns valores, cada um falava o que é importante para você, a gente passava o objeto à fala, sempre descrevendo um papelzinho, né, o que alguns diziam muito amor, né, amor, fala um valor, amor, saúde, então são infinitos os valores. No momento que a gente construir as diretrizes, a gente lança uma pergunta. Que a gente constrói as diretrizes, a gente lança uma pergunta. O que é importante para você para que esse encontro você se sinta bem? Seja um ambiente seguro. Daí a gente lança a pergunta. E aí as pessoas falam, né? Mas aí eu trago, então, alguns exemplos de diretrizes. Que cada um vai concordar com essas diretrizes para que todos se sintam bem. A confidencialidade é uma das diretrizes. O não julgamento, que eu comentei para você, lembra? E aí, alguns perguntam, Alcione, eu quero te perguntar, o que é o não julgamento? E eu, às vezes, me pegavam numa saia justa, como é que eu vou simplificar? Aí eu falo assim, você estar presente aqui e fazer o possível para evitar de rotular algo que você escuta aqui. Evitar de dizer isso é isso. Claro que você vai sentir. E quando chegar o objeto da palavra na sua vez de falar, você pode falar algo que complemente aquilo que você sentiu. Tanto que alguns recebem o objeto da palavra e fazem uma pergunta. Aí, como facilitadora, a gente responde, fala, procura simplificar. Mas é uma construção. Aí eu digo assim, eu também estou aprendendo com vocês o que é o não julgamento. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma percepção. Sobretudo, eu evitar de rotular algo, taxar algo como bom ou como ruim. Ou, isso que eu escutei do fulano, eu não concordo com isso. Evitar o rótulo. Não sei se ficou simples, né? Eu me esforço para simplificar, às vezes nem sempre eu consigo. Eu queria dizer... Não, peraí, antes você falou confidencialidade, não julgamento, o que mais? Tinha mais coisa? Confidencialidade, não julgamento. Tem mais, olha só, tá dando um branco aqui. Mas tudo falar bem. Falar na primeira pessoa, isso. Falar na primeira pessoa, tá? Uhum. Exato. O que eu queria Tem mais, eu trazer... devia ter preparado Não aqui, tem mas... problema, não, tranquilo. O que eu queria trazer, só como acho que uma espécie de provocação, assim, de ponderação, eu sempre gosto de fazer esse... Tá, mas você falou muito de ferramentas, do círculo, de colocar o negócio no círculo, do bastão da fala, mas desse sentir
Então, trazendo assim um pouco desse papel do facilitador, né? A gente precisa se abrir, se esvaziar para poder, eu acho que tem muito isso, né? Você se dispor, se disponibilizar, tá ali apenas ouvindo, o quanto que a escuta, né? Às vezes, mas eu não, nossa, eu não vou saber lidar com esse problema, é difícil demais para mim. E o quanto que a gente não precisa necessariamente saber lidar com o problema do outro, mas às vezes só abrir um espaço para essa escuta, né? Que as próprias pessoas também vão encontrando ali na escuta a própria resolução da questão, vamos dizer assim, né? Ou uma, como você falou eu acho que mudar a lente, né? Mudar o foco de como ver a questão a partir do momento que ela tem um espaço de fala segura, que ela sabe que ela está sendo ouvida, porque se a gente está falando e o outro não está ouvindo, é como se a gente não estivesse falando, na verdade. É. Então, essa escuta que traz esse espelho, né? Que faz a gente. Você tocou no ponto crucial agora da simplicidade, por que isso ocorre. E nós, como facilitadores, claro, a gente tem um preparo, a gente treina como conduzir, como se colocar. Mas a gente está ali também como junto, construindo junto. Então, a gente, como facilitador, no caso, sempre digo que o facilitador dá o tom. Ele conta algo pessoal dele, algo que ele abre o coração. E isso faz os seres que estão ali, as pessoas, abrirem o seu coração. Então, a gente é uma referência. Abrir o seu coração. E se a gente faz isso com verdade, sem medos, é mágico, uma coisa assim, é muito... toca. Sim. É muito, muito legal. Ao mesmo tempo que quando eu consigo esse nível de confiança como facilitadora, as pessoas me agradecem pela escuta e eu, na verdade, eu agradeço pela partilha, porque como é rico, como é uma nutrição para o nosso ser em essência quando a gente se abre verdadeiramente para ouvir o outro e o outro vem e traz a história dele, quer dizer, é um conhecimento de vida, é um saber ali, né, para a gente agregar a nossa caminhada. Então, é muito bonito. E isso que você falou, que o facilitador é o primeiro a se vulnerabilizar, assim, eu gostei, que eu acho que é isso. E também uma coisa uma palavrinha que você usou é do convite, né? A gente também fala muito sobre isso no ALC e como essa prática de comunidade de aprendizagem, que as pessoas, elas... Aí acho que talvez a gente pode fazer um gancho aqui para a próxima pergunta, que a gente conversou um pouquinho preparando o encontro sobre comprometimento. Quer dizer, as pessoas, eu sinto, e aí depois você pode falar um pouco sobre comprometimento, mas eu sinto que elas se comprometem quando elas percebem e sentem que é um convite verdadeiro. Quer dizer, um convite é algo que você diz sim ou não, e vai ficar tudo bem, a gente vai continuar sendo amigo, a gente, né? E o quanto que a escola, a escolarização, ela não tem esse espaço do convite, ela é compulsória e tal. E aí eu vejo que existe uma reclamação muito grande, né? Mas os jovens não querem nada, eles não fazem as coisas e tal, mas a gente não está indo por esse caminho do convite, e aí não gera comprometimento. Enfim, acho que eu misturei tudo um pouco, mas de repente eu queria que você falasse sobre o comprometimento agora. Faz muito sentido. Faz muito sentido porque o convite é um desarme, do meu ponto de vista, é um desarme para a reatividade, né? Para aquilo que está automático. Então, o convite, quando, né, se ele é feito de coração mesmo, né? A gente não só acredita, mas a gente tem experiência de resultados que toca o coração das pessoas, que aproxima e que torna todos somos diferentes, mas todos no mesmo nível. Ali todos somos iguais, inclusive o facilitador.
Ele se vulnerabiliza também, como você falou. Agora, a principal coisa que eu percebo, assim, o principal fator de diferencial, é o fato da escuta. Porque com o objeto da fala, essa é uma regrinha que a gente coloca também nas diretrizes, você só pode falar quando tiver com o objeto quando o objeto chegar na sua mão e ele vai circulando. Então, tem pessoas ansiosas, eu queria falar, mas eu precisava falar agora. Isso é um exercício de paciência também, né? De calma, de ponderância e de escuta. Então, esse fator de ter essa brincadeira, né? Porque, claro, ninguém vai punir ninguém se alguém falar ali, mas a gente lembra, olha, nós pactuamos, nós combinamos, né? Essas diretrizes. Então, ó, espera um pouquinho, o objeto da palavra, às vezes grupo de 30, já fiz com um grupo com 30 participantes. Então, mas deu tudo certinho, assim, incrível. Encontros que muitas vezes ultrapassavam 2 horas. Normalmente a gente faz em 1h20, 1h30, com 10, 12 pessoas, às vezes menos, a gente consegue. Quando não tem algo que precisa continuar. Vou voltar, então, à questão do comprometimento. Outra diretriz, então, lembrando, é a voluntariedade. As pessoas estão ali porque elas querem, elas receberam um convite, ninguém é obrigado a falar, ninguém é obrigado a participar, mas dificilmente alguém não fala, se encoraja. Eu vou falar, né? Mas não precisa. Só estando na roda, escutando, já teve exemplos de pessoas que, cara, eu só quero escutar, tá ótimo aqui, tá muito bom, tá tudo certo, faz o objeto da palavra, o objeto da fala. Como é que eu vou te falar sobre... Você já sabe, a gente já tocou nesse ponto, eu faço o contraste, eu gosto de paradoxos, eu gosto disso, eu quero simplificar ao máximo o que é um paradoxo. Quando me perguntam, mas o que tu quer dizer com paradoxo, Alcione? É quando há uma aparente contradição. Mas por que aparente? Porque aquilo não é antagônico. O paradoxo para mim, ele instiga, quando isso é um paradoxo, me instiga a explorar o meu olhar sobre dois aspectos, por exemplo, que tem uma aparente contradição ali. O grande paradoxo para o compromisso, para o autocomprometimento, para o comprometimento, eu percebo assim que a diretriz da voluntariedade, ele precisa ser auto compromisso. E, enfim, pode Muito ser um pouco bom. teórico, Não, mas diferenciando então de um condicionamento daquilo que alguém escutou o que é comprometimento e tem aquilo como um peso. Aí vem o terapeuta e diz, olha para esse significado de um outro modo, algo leve, tá? Como é que essa palavra pensa algo que possa te beneficiar, um comprometimento, pensa com o quê? Para comigo. Aí sim. já dá, sabe? Aí traz um pouco de lucidez, não fica na subjetividade, porque o que eu mais percebi que confunde as pessoas é falar de um valor e não explorar o que aquele valor significa. Sim, Qual a trazer tipo importância dele? uma base comum para falar sobre esse valor, né? O que Isso, significa para cada um de nós e o que nós juntos podemos concluir sobre isso? exato. E aí surgem histórias. Nesses círculos, nessas rodas de conversas, Que legal. contam-se histórias. Eu posso falar, eu lembrei de algo que tem essa relação. E aí vem. Muito É muito bom. legal isso, é muito legal. Imagine com as cartas do jogo, né? Isso traz até traz mais leveza, né? Porque é isso, Traz. tipo assim, se a gente vai no seco ali, olha, conta aí, se abre. Quer dizer, nossa, eu nem sei do que eu vou falar, mas quando a gente começa a puxar um fiozinho ali de assuntos, aí vão surgindo, né? E aí, para fazer Exato. o gancho com esse
com esse papo de comprometimento, eu quero dizer que você falou, né, do autocomprometimento, que tem tudo a ver com a autodireção, que é a gente encontrar, né, eu dirijo a minha vida, eu governo a mim mesma. E a autodireção, ela dialoga muito com a autorresponsabilidade. Então, o que Uau! que você tem para dizer sobre autorresponsabilidade? Tá, então eu já vou trazer um tom de brincadeira, mas que para mim tem nexo, tem sentido. Eu coloco depois do S eu coloco um H, para trazer uma ideia de habilidade que pode ser desenvolvida. E eu já escutei, acho que foi de Deepak Chopra, eu não lembro o autor, mas uma definição, um conceito de responsabilidade, um deles, né, um sentido, um significado, a habilidade de resposta, a habilidade de buscar uma resposta, ou a habilidade de perceber, de investigar uma resposta. É interessante, né? Muito Só que bom. a maioria dos seres tem responsabilidade como peso. Poxa, está sob minha É porque não responsabilidade. está no lugar do comprometimento, e sim da obrigação, do Isso, compulsório. do compulsório, tocou, exato. Isso. Muito Então, bom. sair, não sei se dá para chamar de lugar, sair dessa interpretação, sair dessa percepção, que não é uma coisa simplesinha, fácil, porque isso pode estar arraigado, e simplesmente a pessoa muda a palavra, compreende o conceito, e vai conseguir mudar lá dentro, mudar interno. Então, há todo um processo aí. Eu penso que falar disso já possibilita que as pessoas possam se questionar, né? As suas crenças, os seus valores, a educação que recebeu, sem culpabilizar ninguém, primeiro ponto, né? Evitando culpabilizar e sim trazendo gratidão. A gente falou hoje sobre Uhum. gratidão, né? Estava trazendo isso, o quão importante é uma vibração. Eu sinto como uma vibração de gratidão. Eu acho que eu evoquei tanto, eu mantralizei tanto gratidão, 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 que eu respiro e, né, que bom, gratidão, Sim. gratidão por esse encontro, Su, gratidão, Hey, gratidão. gratidão por isso estar acontecendo, por isso estar rolando, Sim. e eu me sentindo leve, até estou desacreditando que eu tenho inibição, assim, estou vencendo, então eu já estou desconstruindo isso, acho que estou conseguindo. Quero te agradecer por isso. Ai, que bom. Eu acho que tem a ver com essa construção de espaços seguros, que a gente pode pisar com calma e um passinho de cada vez e saber que temos uns aos outros para nos apoiar mutuamente, né? Quebrando este paradigma de que um está para destruir o outro e tal, e afirmando essa cultura intencional da fraternidade e de um honrar e um respeito e uma gratidão verdadeira por essas conexões, né? E ultrapassando os limites aí, né? Da conexão mesmo, e aí até esse paradoxo, nossa, mas online a gente está longe e tal, mas quer dizer, a conexão ela é do coração, então a gente pode estar online, quer dizer, ultrapassar esses limites mesmo, né? Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta já que Claro, fica à isso? vontade. O que seria para a Su, nesse momento existencial, né, de desafios, o que seria, pode falar um limite ou uma percepção, né, que você gostaria ou que você já está ultrapassando, assim, por exemplo? Eu acho que é justamente isso, né? Ultrapassar os limites que foram estabelecidos, os limites sociais, os limites daquele, como é que você traz? Valor, Uma valor, convenções sociais, nós convenção, fomos programados, nós fomos ultrapassar programados.
os limites das convenções sociais, né? E olhar essas possibilidades que nós temos como seres humanos que são esplêndidas, que são infinitas, quer dizer, explorar isso, né? E esse viver em abundância, viver em confiança, em parceria, sabe? Enfim, é possível viver assim, se a gente quiser, É se a gente possível, escolher. é possível. Eu escrevi algo, só que como eu não corrigi, eu tô pensando em ler rapidinho, não sei se dá tempo ainda, como é que está o nosso horário. Eu ainda tenho algumas perguntas para fazer, ainda, tipo, Ótimo. dá tempo, Então, ainda quero tá. Então, finalizar aqui com mais algumas coisas. eu vou deixar para o final, então. Eu Tá escrevi bom? algumas linhas. Logo que eu sentei aqui para conectar contigo, que eu cheguei da rua, pensei, será que vai dar tempo? E aí eu escrevi algumas coisas. Daí eu vou deixar para o final, então. Bacana, tá Estou bom. te escutando, estou na escuta. Bom, eu estou fazendo umas perguntas daquelas bem básicas, assim, né? Então, eu queria. Agora a pergunta é: vontade. O que é vontade e por que tentam nos roubá-la, roubar a vontade de nós? Bom, essa é uma excelente questão. É uma excelente questão. Eu quero trazer, então, a ideia, simplificar, de desejo. Desejo, aquilo que se entende como desejo, é muito. Eu percebo assim que tem muita relação com o instinto, com o ímpeto, tem relação com a sexualidade também, mas pode ser desejo de comer alguma coisa, desejo de fazer uma viagem, desejo de ter algo, um objeto, desejo de algo que falta. E um contraste para isso é olhar para o mais profundo do que possa ser o desejo e encontrar lá nesse mergulho vontade. É uma outra palavra, mas ela é intrínseca. Por que eu quero trazer essa perspectiva, essa analogia de mergulho, encontrar lá, percebe, olha para o desejo, mergulha lá, mas procura encontrar a vontade, que tem uma relação com ânimo, com alegria, com excitação, com disposição, é perceber o seguinte: no velho paradigma, naquilo que eu chamo de convenções sociais, de programação, a nossa vontade, o nosso desejo, ele foi capturado, mas foi capturado de um modo muito velado, muito estratégico, muito vem de nossos avós, de uma cultura, de uma coisa, enfim, desde outras eras, industrial, enfim, e vem. Né? Quando eu olhei para isso, eu pensei, puxa, que coisa, será que isso faz sentido investigar isso? Daí algo que eu percebo, aí eu escutei de um filósofo, de um estudioso, que ao desejo, o desejo real, o desejo nada falta. O desejo não é falta de algo, que tem algo que precisa suprir aquilo. Eu tenho desejo porque eu não tenho e eu quero ter aquilo. Não tem esse desejo. Isso é uma falsa ideia do que é a essência da nossa potência. E aí eu me refiro o que tem a relação com a vontade como uma fortaleza, algo grandioso que tem essa relação com o desejo, algo que foi capturado por um modelo de sociedade, um modelo de comércio, um modelo de jogos de poder que foi instituído, está aí até hoje. Agora, como olhar
para si, desejando autoconhecimento, olhar para essa palavrinha vontade, associar ela a desejo e se auto-observar. Aí, algo que eu trago, eu vou trazer um pouquinho mais, então, que a gente não falou sobre isso. Existe uma expressão, um conceito que chama cartografia, cartografar algo, é fazer um mapa. Existe um exercício que se chama cartografia do desejo. Nesse exercício de cartografia do desejo, é possível conectar com essa potência, com essa força que é a vontade. Não sei se eu conseguiria ampliar um pouquinho mais, você ficou... Como é que está a sua? Eu estou procurando me soltar, falar com o coração aqui. Eu gostei, eu Ah, entendi, ver se se eu peguei a lógica de raciocínio, porque eu não tinha ainda pensado sobre esse viés, né? Então, que o desejo, ele é algo dessa vontade que foi capturada, e aí temos esse desejo. Mas, se a gente volta pelo caminho inverso e vai a fundo na investigação do desejo, a gente consegue chegar na vontade. exato. E aí é possível, foi muito interessante, porque agora eu lembrei de algo que vai complementar. Nesse processo autoinvestigativo, porque ele precisa ser a pessoa precisa querer fazer isso, olhar para isso, ela tem sentido, não quero pensar nisso, e daí está tudo bem. Mas faz sentido olhar para isso, pensar nessas possibilidades, qual que vai ser um dos primeiros ganhos? Ir eliminando falsas necessidades. E é nessas falsas necessidades que o nosso desejo foi capturado, que é a nossa vontade por um modelo de relacionamento, por um modo de comportamento velho paradigma, e E que nesse a sentido, escola está ali, né? O sistema de ensino está dentro ali, está tudo ali, né? Esse sistema. nesse sentido, a gente pode dizer que essas falsas necessidades são necessidades externas, são necessidades para atender a matéria, são necessidades para atender o outro, para atender um padrão de comportamento, para atender um perfil, né, pensando nas mulheres, né, um padrão de estética e tal. E a vontade, ela vai no sentido da essência, de novo, quando você trouxe da justiça restaurativa, né, de restaurar a conexão com a nossa essência humana, né? E eu vejo, assim, só para trazer um pouco, assim, que esse paradoxo é porque tem um sistema hegemônico tentando nos levar para o lugar do desejo, tentando nos tirar da autodireção, tentando nos tirar deste lugar da busca da vontade. E, ao mesmo tempo, então, precisa dessa vontade e dessa consciência para a gente conseguir olhar para tudo isso e, mesmo assim, seguir nesse caminho, né? É. E pensar que se a gente está, né, nesse processo e a gente percebe que tem nexo, que tem sentido, sempre saber que a gente não é dono da verdade e que são experiências, a gente troca percepções, troca experiências, porém o simples fato de elaborar uma narrativa, por exemplo, de expor uma ideia, um pensamento, que ele não foi recortado e colado, por exemplo, que é muito comum hoje, né? Enfim, que a gente possa trazer algo genuíno da nossa fala, com simplicidade, e hajam escutas e isso seja atraente. E aí tu já tocaste num ponto que eu lembro, nós queremos audiência, sim, mas não é só audiência, escuta de seres que desejem se transformar também. Não, que legal, que bom, eu vou dar um like, eu vou... Nossa, é interessante isso, eu vou pensar, eu vou acompanhar esses caras, essa dupla aí, alguém... Enfim,
isso é o que... Eu acho que eu vou responder essa pergunta agora. Se rolar isso, é o que vai me fazer acordar amanhã, depois de amanhã, e aí eu penso, uau, que maravilha que existe Zoom, que existe YouTube, e que a gente está fazendo o que a gente ama, e está atingindo mais pessoas, e quem sabe essas pessoas possam ser tocadas e se transformarem. E isso não é uma coisa de assim, eu sinto possível isso. E é o que me alegra de estar aqui, assim, conversando. Muito bom. E Grilos. eu achei muito legal porque eu fiz um roteiro e aquelas coisas, né? A conversa vai indo, mas eu vi que, sabe o quê? Agora a próxima era. E aí as perguntas, hoje eu já fiz, tipo, perguntas dificílimas próximas, né? Que são essas perguntas de respostas, assim, que quanto mais a gente se pergunta sobre isso, mais a gente vai para um lugar da reflexão. Então, você falou sobre a verdade, né? Que é a verdade e existe uma verdade? E o que a gente pode falar sobre isso? Que você falou, né, das muitas verdades, então, de repente, você podia falar um pouquinho mais sobre isso também. Lembrando, então, de algo que você mesmo trouxe, mas que eu não li, o Quinto Compromisso, né? É Dom Miguel Ruiz, né? Eu não li. Mas lembrando, e amanhã eu vou lembrar disso, eu vou pensar, eu estou levando isso para o lado pessoal, estou levando essa sensação, né? Eu estou sentindo no corpo, mas eu estou levando, eu posso transformar isso? Então, lembrando dos 4 compromissos, né? Não levar nada para o lado pessoal, mas lembrar disso, eu estou levando, eu posso mudar essa chave, eu posso... Porque eu vou respirar, e aí eu vou, né? Eu vou usar alguma técnica e eu vou conseguir. Impecabilidade no uso das palavras. Nossa, que coisa! É possível isso? Mas o silêncio me permite, provavelmente, ou permite quem ouse olhar para essa grande provocação dos 4 compromissos. E maravilha, você falou. A gente falou em autocomprometimento, né? Mas tem toda essa relação, né? Com os 4 compromissos e com o quinto, provavelmente. E eu vou chegar lá, na verdade, calma aí. Mas espera aí, acho que a gente depois vai ter que fazer um só para falar dos 4 compromissos, porque ele merece. Talvez. Mas tudo bem, Mas, pode então eu vou continuar. resumir. Você me Tá puxa. bom. Eu gosto disso. Verdade, eu sinto, vou te falar o que eu sinto, é a minha percepção da realidade. Se eu olho porque eu estou presenciando agora, a minha percepção dessa realidade, eu já pratico, eu faço exercícios, meu foco está no positivo. Eu diferencio o que é positivo do que eu estou negando, do que é uma negação, um medo. Então, há uma superação bem legal, uma superação ultrapassando limites aí bem interessante. A minha percepção da realidade, se ela está situada num foco positivo, uau, ela é intrínseca. Aquilo que você perguntou, do meu ponto de vista, para mim é uma verdade. O que eu estou sentindo agora, nesse momento, a minha percepção da realidade, ela condiz com aquilo que eu entendo que seja verdade. Eu estou me sentindo super bem. Verdade, mas a verdade pode ser ruim, pode ser uma dor, talvez. Eu gosto de associar, de linkar essa palavra como um valor real, verdade, como também com um sentimento bom. Mas talvez seja uma percepção minha. Outra pessoa pode ter uma outra percepção, pode trazer a sua percepção da realidade, ela pode estar sofrendo. E aquela é a sua verdade. Então, uma coisa interessante que você trouxe, que todos os seus exemplos sobre verdade passaram pelo sentir.
Então, eu sinto a verdade muito mais do que eu entendo a verdade? Faz sentido para você? Eu concordo, faz muito nexo, faz sentido para mim. Eu sinto a verdade, mas a partir do momento que eu desconstruo a mentira. É muito interessante. É possível desconstruir a mentira ou a falsidade? Eu acho que isso tem a ver com medo, né? Com a insegurança, com medo. Talvez. Aí eu já trouxe outra, né? E eu Dá pano acho para manga. que tem a ver com o CV também, esse desconstruir as mentiras, né? Desconstruir essa hipnose na qual Isso. estamos, essa convenção social, essa padronização. Quando a gente desconstrói isso, talvez a gente chegue um pouquinho mais próximo de enxergar alguma verdade mais Você tocou essencial. num ponto, um nó górdio aí, né? Você tocou no ponto. Bom, muito bom. Então, nesse sentido, o que podemos falar sobre a liberdade? Assim como falamos aqui da verdade, da convenção social e dos limites, enfim. Será que a gente consegue falar um pouquinho sobre liberdade aí para ir encaminhando para o último tópico que você vai gostar? Mas antes, eu queria trazer essa questão da liberdade. Que eu acho que tudo acabou Exato. indo se cadenciando aqui de um jeito muito mágico também, assim, do Uau. roteiro, como eu tinha pensado, e as respostas que você foi dando parece que foi até ensaiado, sabe? Mas isso é uma Uau. conexão, né? É, Ultrapassando os limites de uma coisa óbvia, que é uma conexão que já une aí o nosso pensamento coletivo, a gente já começa a compartilhar aí, né, telepaticamente aí dos saberes, né? Que isso parece papo de doido, mas é muito real, né? é muito, muito real. Eu concordo plenamente com com esse teu sentir. Eu estou sentindo e é algo muito bom, é muito vívido, é muito presente, é real, verdadeiro, Exato. real, né? Real, verdade, realidade, Sim. real. Uau, liberdade aí me faz pensar, é uma coisa inevitável. Em igualdade e fraternidade, é quase que um automático, né? E quando eu olho para, se eu for te falar um pouquinho da minha percepção de liberdade, eu preciso colocar nessa tríade ali, que eu acho que a maioria das pessoas lembra, né? Da onde surgiu nessa tríade liberdade, igualdade e fraternidade, Iluminismo, para quem não sabe. eu trocaria só para fazer uma brincadeira, fazer um jogo, né? Eu colocaria, para a gente olhar para a liberdade, eu trocaria o, a palavra e o significado, o sentido de igualdade para equanimidade. Tem muito mais consistência, sem brigar com a palavra igualdade. Não, está tudo certo. Mas trazendo para um investigar, assim, para um olhar provocativo até, aí sim, eu compreendo que seja, para mim tem o sentido de uma balança de dois pratos. Equanimidade tem uma relação para mim de equilíbrio e é dinâmica, é movimento constantemente a gente precisa estar se observando como é que está a minha emoção, como é que está, eu estou em equilíbrio, não estou, como é que está a minha dança, né? Esse movimento. Aí eu gosto de olhar para o termo como um valor real, assim, liberdade, como, né, olhando assim, né, pintando um quadro assim, que vai apontar um caminho, como o princípio da maturidade. É algo assim, tem simplicidade. Mas tá, e aí outro dia uma sexóloga, que é minha amiga, e ela gosta de me fazer perguntas, às vezes ela faz pelo WhatsApp, Alcione, me fala um pouco de maturidade, o que você quer dizer?
Aí eu falei para ela, eu associo maturidade, eu vou te dar mais ingredientes aí, a gente vai conversar mais. Eu falei para ela, eu associo maturidade à espiritualidade. Faz sentido. Então, para ter né, uma linha, vamos dizer assim, para a gente falar disso talvez mais em outras ocasiões. Liberdade não é um lugar. Para mim, ela é um princípio. É um princípio que, uma vez que eu, qualquer ser, compreenda as possibilidades que existem nesse princípio, pode ampliar um pouco a visão e aí pode trazer, então, essa palavra, esse valor real de maturidade e simplesmente perguntar de onde que a gente veio. A gente veio de um lugar que eu entendo que seja de uma espiritualidade. A gente não viveu aqui, e brotou e cresceu, e a gente veio de um lugar, eu aprendi isso com a religião, que a gente veio de um lugar que não é a Terra, a gente veio de um plano espiritual. E, para mim, faz muito sentido fazer esse link de liberdade como um princípio, porque é um norte, é um caminho, pode ser uma busca. Não gosto de associar ela a livre-arbítrio, é um outro conceito, pode ser polêmico também, por causa dessa robotização, desse aprisionamento, né? Velho paradigma. Então, quem tem livre-arbítrio? Ninguém, talvez, mas é o Alcione que está dizendo, talvez muitos concordem. Agora, liberdade como um princípio que vai nos conduzindo à maturidade. Maturidade, eu trago associo ela à espiritualidade. E associo também ao mistério, algo que alguns falam, pode ser a Deus, pode ser ao plano espiritual, a outras dimensões. Maturidade, e aí eu quero trazer algo que eu não havia pensado, veio agora. Maturidade de pensamento, pode ser. A gente tem usado um termo que é a emancipação, porque tem aquela palavra empoderamento que está muito na moda, né? E aí a gente vem refletindo em usar ao invés do empoderamento, e aí você falando de maturidade, me veio essa palavra, né? É como uma emancipação de mim mesmo, né? Não é Tá uma certo. emancipação, né? Enfim, é quando eu determino que eu me emancipo de todas essas coisas enfim, mas ao mesmo tempo é difícil nessa realidade atual em que vivemos a gente dizer estou totalmente livre das convenções sociais e tal. Então, por isso que ela também é um caminho, né? Mas é a gente que se liberta de nós, das situações, né? Não vai vir alguém e fazer isso por nós. Assim. Emancipação é muito bom, muito bom. Eu vou elencar aqui, muito bom. Ela traz traz mais sentido ainda, Su, se a gente olhar, né? Da Sim. liberdade, maturidade e emancipação, autodireção, né? Também tem relação Sim. com domínio de si, com autoconhecimento. Nossa, é um leque imenso. Autoconhecimento, Ó, autodireção. a última coisa, agora já caminhando para a gente fechar, Vamos lá. eu tenho falado muito sobre eu não nem uso mais a palavra educação, mas eu digo assim, esse aprendizado que permite a plenitude. Então, eu acabo falando de uma educação para a plenitude. E recentemente você veio com um termo novo que eu não conhecia, e aí eu fiquei encantada, né, com o Luiz Fugante. E aí ele fala da educação para a potência. Então, eu sei lá, traz um pouco sobre esse termo de educação para a potência para a gente fechar e aí deixar com gostinho de quero mais também para quem assistir e para a gente também. Bom, aí fica um pouco mais difícil de trazer, de simplificar.
Não, É, vai conseguir. parte de um princípio, então, como é algo que, quando se fala, por exemplo, quando eu escutei do Fugante, aí ele traz muitos outros, né, filósofos e seres que têm um valor imenso, como Spinoza. Ele traz também contextos da esquizoanálise, de Gilles Deleuze, né, dos franceses, do Félix Guattari, que era um clínico, e é muito interessante. Aí tem um livro, chama O Antiédipo, e tem 1000 platôs, né? E a ideia de 1000 platôs platô como um patamar, né? Então, mil possibilidades de resgatar essa potência que está perdida, que foi perdida, que chamam dão um nome de poder. Eu gosto de fazer, então, um contraste. Então, já para trazer foco, objetividade nessa tua pergunta, se eu for falar de uma educação para a potência, é necessário eu trazer a necessidade de olhar para o conceito de poder. A palavra poder, o significado de poder. Competição, jogo, disputas e escassez. Quando eu olho para a possibilidade de haver um resgate dessa essência, e a gente pode nomear de uma educação para a potência, uma outra pegada, um outro paradigma, aí sim, aí a gente pode olhar para a possibilidade de não julgar, para a possibilidade de olhar para algo que traga aquilo que alguns já conhecem, já compreendem, que é suas habilidades, seus talentos. Então, eu começaria assim, se eu fosse... Vamos trazer algumas falas, algumas provocações para o que seria... Eu não vou delinear um conceito de educação para a potência, mas como a gente pode explorar esse assunto? É algo que possa possibilitar a jovens, adultos, crianças, basicamente o aprender a aprender, com base nas suas habilidades, nos seus talentos, naquilo que flui, naquilo que... Eu diria assim que olhar ou pensar numa educação para a potência começaria por aí. Talvez até existam modelos diferentemente desse sistema de ensino, que já talvez deem outro nome, não de educação para a potência, mas que já mexem, né? Com esses... Eu achei interessante porque eu acho que vai muito de encontro ao que a gente faz com a LC, com a aprendizagem autodirigida, a aprendizagem ágil, e também ouvindo você falar, e a gente falou sobre equidade e vontade, e eu acho que o que a gente tem hoje desse modelo industrial dessa convenção social e desse sistema hegemônico que persiste aí por eras e eras, né? É uma educação, e não só uma educação, mas um desejo de padronização do ser humano, né? Que é essa visão até de uma robotização quase, que você falou da hipnose, quer dizer, colocar a gente nesse movimento, nesse paradigma do consumo e tal. Então, a gente precisa trabalhar com essa padronização, com essa igualdade, né? Com essa coisa que fica todo mundo ali no mesmo nível. E aí, quando você estava falando sobre educação para a potência, e eu pensando na autodireção e em tudo que a gente conversou, e aonde eu moro, que aqui, né, temos o ALC Nature, que é justamente uma educação para a singularidade,
né, para a potência individual e única, que não existe outro ser humano encarnado na Terra que seja Alcione, pode até ter o mesmo nome, pode até ter o mesmo sobrenome, a mesma cor do olho, mas não é disso que a gente está falando, né? Que quando eu vejo as árvores aqui, a gente olha para a natureza, quer dizer, elas não brigam, né? Elas estão todas ali, nem os galhos se cruzam quando elas estão lá no céu, né? Enfim, então é essa educação que contempla a singularidade, ao mesmo tempo a diversidade e o respeito, né? E aí traz esse senso de equilíbrio e a gente tem falado também nas nossas conversas sobre esse afinamento, né? E eu acho que você olha para pensando na natureza mesmo, não tem desarranjo, né? Não tem dissonância. Cada um é de um jeito, mas está tudo afinado. E o ser humano está todo desafinado, né? Porque na verdade o que desafina é essa tentativa de botar todo mundo igual, no mesmo patamar, e aí as pessoas não se ajustam, né? Então, eu acho que fechamos muito bem para o nosso primeiro encontro, mas eu queria que você tocasse uma música antes da gente encerrar oficialmente, e se você quiser também fazer uma palavra final aí, antes de cantar, enfim. Faz o Tá. seu fechamento aí do jeito que você quiser. Você tinha o texto para ler também, né? Tá. Eu quero te dizer assim, o quão bonito que é isso de eu trazer algo que tem essa relação de uma educação para a potência e você traz assim a essência depois. Você disse tudo, Su. Você falou, é uma educação para a singularidade, você traduziu. É, é perfeito. Exatamente. Há um, é quase sinônimo, educação para a potência, de uma educação para a singularidade, para aquilo que é genuíno, né, aquilo que veio para ser, né, único. Então, é de uma beleza isso, assim, eu me sinto muito grato, porque flui, né? Tá fluindo. Eu falo algo, você vem e traz, assim, e fica mais bonito, assim, lindo. Maravilha. Se der tempo, eu vou ler rapidinho aqui. Isso aqui pode ser? O tempo é nosso. Fica à Tá. vontade. Eu escrevi assim, ó. Eu escrevi rapidinho, logo que eu cheguei. Aprendizagem ágil e cuore agile. Cuore agile, do italiano, é coração ágil, né? Coragem, de valor real. Aprendizagem ágil e cuore agile tem toda uma relação com o sentir, o confiar. E confiar é no sentido de tecer, fiar, tecer. Tecer juntos. A questão que me vem, além eu, é o que nós juntos podemos transformar. E todos ganham. Ou seja, aonde cada um sai ganhando. Sai ganhando, mas é porque se doa também a entrega. É porque, de alguma forma, contribui com aquilo que pode. E há confiança. A confiança, a entrega e a doação. Há o que nomeio de composição. Esse é um valor que eu levo para quem faz um trabalho terapêutico comigo. Eu digo, olha, eu não sei quanto tempo pode durar esses processos, se você se identificar com o meu trabalho, né, com o meu método, né, de sessões terapêuticas, mas assim, ó, se nós continuarmos e você sentir que isso está te transformando, é o que você veio buscar, a gente está compondo, é uma composição. Foi um pouco isso, assim, e fluiu. Hoje eu cheguei e escrevi isso. Eu E achei que foi um presente, assim,
para encerrar mesmo o nosso encontro, e eu quero depois que você me passe por escrito, porque eu acho que, assim como você gostou da forma como eu falei da educação para a potência, eu acho que você falou de um jeito muito poético sobre aprendizagem ágil, e eu quero aderir, quero incorporar, e quero incorporar aqui no OLC Nature esse texto, inclusive, se você permitir. Que bom, que bom, Su. Será que eu tocaria ou deixamos para uma outra? Canta, encontro? canta! Vamos fechar com música! Vamos ver aqui. Essa aqui eu compus, essa letrinha, deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu virar aqui. Sinta o bem, pense no melhor e vibre em harmonia, eu te convido. Sinta o bem, pense no melhor e vibre em harmonia, eu te convido. Gratidão, 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 gratidão pela presente ocasião. Eu sou gratidão. Gratidão, querido! Então é isto.